a Bárbara me conhece, também sou ator, diretor. A Bárbara é minha aluna, assim como o João Fernandes também foi minha aluna. Me chamaram aqui para dar uma palestra para vocês. Eu falei, beleza, eu vou preparar uma pautinha, vou lá conversar com eles e tal. Mas eu parei para pensar assim, pô, palestra, cara. Pô, palestra dá aquela impressão de que, pô, tu é superior a eles, sabe? Vai chegar lá e vou dar uma aula porque eu sou o cara. Só que eu não penso muito assim, sabe? Então, eu parei para pensar e eu cheguei à conclusão do seguinte, pô, cara, eu vou lá, da mesma forma que eu tenho coisas para dizer para eles, falar sobre o livro, falar sobre como escrever, como foi a experiência de estar escrevendo, eles também têm coisas muito legais para me dizer, sabe? Eu acho que é uma troca. Da mesma forma que eu estou falando, vou falar para vocês de coisas, experiências minhas, eu acho que vocês vão vir com dúvidas, de repente, vão falar sobre vontades, desejos de vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e que para mim é extremamente importante, porque faz parte até da construção de um personagem, faz parte da construção de um texto literário, sabe? Então eu estou vindo com essa proposta, a gente vai bater um papo. Eu vou falar um pouquinho de mim, né, para que vocês me conheçam um pouquinho, e vou abrir para a gente trocar, vou perguntar, vou deixar vocês perguntarem, às vezes vocês têm várias dúvidas. Inclusive porque geralmente as pessoas pensam assim, pô, escrever, cara, tem que ter talento e tal. E eu falei assim, pô, não é bem assim. Não é bem assim. Qualquer um aqui, por exemplo, nessa sala, pode se tornar um escritor. Qualquer um. Basta que você goste de ler, cara. Basta que você goste de ler. Porque assim, à medida que você vai lendo, você vai, sem perceber, de forma inconsciente, você vai pegando aquelas técnicas todas e vão entrando na tua cabeça. Você já vai começando a selecionar, disso eu gosto, desse tipo de literatura eu não gosto, sabe? E quem lê bem é um potencial escritor, porque vocês constroem a narrativa junto com o autor. Porque o autor, ele sugere a vocês, ele traz um livro, fala, ó, estou lançando esse livro, você vai lá, compra o livro, lê o livro. Quando você está lendo o livro, você está lendo a história, mas você não está vendo a imagem. Você não está vendo a imagem. Você vai criando essas imagens com a tua cabeça, cara. É como se você fosse um diretor de cinema. Você vai criando um filme na tua cabeça. E cada um cria um filme diferente. Por mais que o autor, no livro, seja extremamente detalhista, as palavras nunca suplantam a imagem. Então, essa parte do leitor é importantíssima, porque, sei lá, vai que de repente, daqui a uns anos vocês se tornam escritores, diretores de cinema, não sei. Possibilidade, espaço tem pra caramba. Então, assim, potencialmente vocês são escritores, porque vocês criam junto com o autor. O autor cria a história e passa para vocês agora. É vocês que constroem todo aquele cenário gigantesco na cabeça de vocês. Se vocês têm a capacidade de construir esse cenário na cabeça de vocês, vocês também têm capacidade de pegar e começar a inventar uma história, escrever e daqui a um tempo estar com um livro aí publicado. Sabe? Então não existe essa barreira que geralmente a gente pensa que existe, né? Que, pô, o cara é escritor, não tem esse talento. Não existe, gente. Isso é ilusório. Todo mundo aqui é capaz de escrever. Se você é capaz de imaginar uma história na sua cabeça, então você é capaz de escrever. Você é capaz de ser um escritor. Então, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Alexander Zimmer. Eu comecei, desde criança, eu sou envolvido com arte. O talento que eu trouxe comigo já desabrochado desde que eu nasci foi o desenho. Eu aprimorei esse talento. Depois eu comecei a ler muito, né? Comecei a ler, né? Na época, a leitura nem era uma coisa muito boa, né? Porque eu não sei como é que vocês aprendem aqui no colégio hoje, sabe? Quando vocês começam, pequenininho e tal. Mas na minha época, a leitura era uma tortura. Parece incrível, mas era uma tortura. Sabe qual era o castigo de casa? Era você levar texto para fazer cópia. Passavam um copo, cara, imagina, você 7 aninhos, 8 aninhos, sabe? Tá começando a aprender a escrever, a ler, aí você faz uma coisa de errada, cópia. Porra, você começa a tomar terror de leitura, começa a tomar terror de escrever.
Então, assim, foi um grande erro didático daquela época. Hoje em dia, talvez seja um pouco diferente, esteja mostrando para vocês que, na verdade, a leitura é muito prazerosa. É um momento de você com você mesmo. É onde você se dá um tempo do mundo exterior e começa a imaginar um mundo quântico, que é um mundo da literatura e da criação. Então, assim, para mim foi terrível. Eu meio que tive que me forçar. Em um determinado momento, quando eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, eu comecei a tomar ciência disso. Falei assim, não, peraí, cara, eu preciso ler. Se eu não tomar gosto pela leitura, tá mal, né? E aí? Porque a informação toda que a gente recolhe vem pela leitura. Pensa bem, geralmente as pessoas ficam com medo da aula de história. Falam assim, a história é chata, porra. Quem quer saber do passado? Pô, já foi, já passou, não quero saber disso não. Mas aí é que tá. Sabe por que a gente estuda história? Porque sabendo do passado, é que a gente evita de cometer os mesmos erros hoje. Quando a gente olha para trás, a gente vê aquelas pessoas cometendo aqueles erros, fazendo atrocidades, em determinadas situações. Quando você conhece o passado, você olha para hoje e começa a identificar quando as pessoas estão caminhando nessa direção também. Você fala assim, putz, olha só, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no século passado. A gente não pode deixar isso acontecer de novo. Na política é a mesma coisa. Se você conhece a história, você vê, pô, os políticos naquela época, só como é que eles eram? Armavam de tudo que é jeito, usavam desse jeito, usavam esse aquele truque. E aí você olha para hoje, se você não conhece o passado, você vai cair nas mesmas historinhas, nas mesmas promessas. Porque eles sempre fizeram isso no passado. Agora, conhecendo o passado, você vai identificar e falar assim, ah, qual é, meu irmão? Não cai mais nessa. Pô, eu conheço, eu sei que vocês fazem isso há séculos. Entende? Então é a mesma coisa. Então eu comecei a ler, comecei pelo gibi, saí quadrinho, adorava, sabe, heróis Marvel, heróis DC, adorava. Até hoje eu ainda gosto, para ser sincero. De vez em quando compro um gibi para ler e tal, é marco. Gosto mesmo, me dou um apoio, cara, acho muito barato. Acho muito legal. Até porque quando o cara vai desenhar, ele tem um argumentista. O argumentista é o cara que cria a história daquele quadrinho. E o argumentista passa para ele a história. O desenhista, ele faz exatamente o que vocês fazem quando vocês estão lendo. Ele pega aquilo, o argumento, lê e começa a imaginar na cabeça dele como ele vai desenhar. Ele vai criando um filme na cabeça dele. Aí ele vai criando os quadrinhos. Esse quadrinho vai ser assim, a ação vai ser assim, o próximo vai ser assim. E vai montando as imagens de acordo com o argumento. Só que o desenho é a criação dele. Então é a mesma coisa que vocês fazem. Então é mais um campo que vocês podem seguir também. Caso vocês tenham, de repente, gostem, né, de desenhar, entendeu? Então eu comecei com o quadrinho. Aí do quadrinho eu comecei a pegar os livros. Na época tinha uma série de livros muito legais, que era a série Vagalume. Você lembra disso? Tinha a série Vagalume, que eram histórias de mistérios, de ficção, eram muito legais. E os colégios geralmente indicavam para os alunos. Eu comecei com esses livros. Daí fui. Dos livros eu comecei com a poesia também, porque na mesma época da poesia eu formei uma banda de rock. Eu tinha uma banda de rock, eu era vocalista da banda e eu era letrista junto com o guitarrista. Então a gente escrevia e fazia as músicas. E eu comecei, e isso funcionou como se fosse um combustível, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava com a música, que sempre foi muito legal, até hoje está na minha vida, isso alimentava a coisa de escrever, porque eu pensava assim, pô, eu tenho que escrever as letras têm que ser muito bem escritas. Então eu escrevia, aí começava com o guitarrista, aí a gente debatia, e saia falando, não, pô, tem que mudar isso aqui, esse verso aqui não está entrando legal, sabe? Não está dizendo o que a gente quer passar. E a gente fazia as músicas assim. Tive a banda durante uns anos, e aí, de repente, eu conheci o teatro. E assim, meu Deus, teatro. Barato. Aí comecei a fazer teatro.
Só que o teatro, cara, ele tem um problema. O teatro, ele te absorve, você não tem mais tempo pra nada. Ele te suga, porque você tem que se dedicar muito. Então o que aconteceu? Eu acabei deixando a banda de lado. Então eu saí da banda, a banda acabou, e eu fiz teatro durante uns 5 anos, estudando, né, e entrando em cartaz, com peça e tal, trabalhando, fazendo participação em novela. Às vezes quando me chamava para fazer um personagem, eu ia lá, fazia e tal, ainda hoje isso acontece. E chegou um determinado momento que eu falei assim, não, peraí, eu não posso ficar escravo do teatro. Eu sou um artista, o artista ele não pode ser escravo da sua arte. A arte é um veículo para ele se manifestar, para ele mostrar suas ideias, sabe? Para ele passar os desejos que ele tem. Eu tenho uma necessidade de passar aqui, não, pô, eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho uma ideia para passar. Peraí, eu tenho direito a me expressar. Isso todo mundo tem. Então ele não pode ser escravo daquilo, é um veículo para ele. E eu falei assim, não, peraí, eu quero fazer outra coisa. Eu já estava lendo horrores, já virei um livrólatra, que eu falo, chamo que eu é um viciado em livros. Então se eu ficar uma semana, se tem alguma coisa para eu ler, legal, putz, eu começo a pirar, sabe? Então, nessa época eu já estava lendo muito. E aí foi quando eu comecei a fazer mais TV, comecei a dar aula direto, a Bárbara, né, faltosa? Aí comecei a mexer com isso, comecei a escrever. Isso há 15 anos atrás, eu escrevi a introdução no meu primeiro livro. Só que na época não existia a abertura que tem hoje. Hoje em dia você vê um monte de escritores jovens tendo a oportunidade em diversas editoras de lançar seus livros, seus primeiros manuscritos. Naquela época não tinha, velho. Então, pô, você chegava, pô, que tinha uma ideia fabulosa, uma história bacana, que você queria desenrolar, mas, pô, não tinha a menor abertura. Só quem conseguia editar alguma coisa era ou quem tinha muita grana para bancar o próprio livro, que aí para você lançar um livro legal, com uma tiragem boa, você tem que desembolsar uns 5 mil reais. Uma tiragemzinha inicial. E ficar gastando 5 mil reais, mais 5 mil reais, mais 5 mil reais, não dava. Você assim, pô, vou estar pagando para lançar meu livro, porque eu não vou ganhar nada com isso. Né? E hoje em dia não, já tem essa abertura, então as editoras pegam o teu manuscrito e falam assim, pô, legal, acho que dá para lançar, vamos publicar? Já tem essa coisa, mas há 15 anos atrás não tinha. Então eu escrevi a introdução do livro e falei, pô, o que eu faço agora? Aí eu abri a gaveta, fui para dentro da gaveta e ficou 15 anos lá dentro. Até um dia que eu fui no lançamento de um livro do Zeca Fonseca, que é o filho do famoso escritor nosso, chamado Zeca Fonseca. E, de repente, a esposa dele chegou batendo no meu ombro e falou assim, e aí, vamos publicar alguma coisa tua? Pô, eu até tomei um susto, falei, como é que é? Pô, isso não existe, cara. Isso, sabe, alguém chegar pra você, e aí, pô, nem te conhece mais ou menos, não sabe nem se você escreve bem. De repente te conhece, esse cara eu conheço, ator, já vi na TV, já vi na fazendo teatro, já vi. Não sabe nem se você escreve bem. Chega pra você e fala assim, pô, meu irmão, vamos publicar alguma coisa tua? Aí tu fica assim, pô, peraí, cara, você nunca leu nada meu. Mas tá, vamos, né? Beleza, eu tenho... Aí eu lembrei nessa época, nesse dia eu lembrei assim, pô, eu tenho uma introdução guardada em casa de um livro. Eu comecei há 15 anos, que não deu prosseguimento. E eu falei assim, pô, vou te mandar então uma introdução de um livro que eu tenho, que eu comecei, mas está parado, e você diz se vale a pena, se você se interessa ou não. Ela falou, tá bom, manda pra mim. Aí eu cheguei em casa, pô, eu já tinha isso digitalizado também, no Word, e aí mandei pra ela, pum. 2 dias depois ela me mandou um e-mail de volta, assim, ó, adorei, manda ver. Pô, você não sabe a minha felicidade, né? E ao mesmo tempo meu desespero. Porque eu entrei em desespero e falei assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que escrever esse livro. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que não? Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Tem que escrever, Fiquei com aquela paranoia. Eu falei, nossa, meu Deus, e se for ruim? Sabe?
E se chegar lá e for uma droga e não der certo, eu falei assim, não, eu não posso ficar pensando nisso. Eu tenho que mergulhar na história. Eu tenho que acreditar na história. E para eu acreditar na história, eu tenho que estar 100% dentro dela. 100%. E aí o que eu fiz? Vou escrever. Se Deus quiser. E aí comecei a escrever. Isso levou, acho que uns 6 meses. Foi, acho que uns 6 meses eu escrevendo o livro. E aí, quando chegou no final, eu voltei, né, fiz a minha revisão, né, fui acrescentando coisas. Você sempre pode enfeitar mais, né? Você sempre pode falar sobre, sabe, cada personagem tem a sua personalidade. Então, tem um sentimento da hora, pô, como é que ele se sentiu naquele momento, sabe? Que tipo de pensamento passou pela cabeça dele, como ele recebeu o que o outro falou, sabe? Pô, ficou com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Então, você sempre pode acrescentar essas coisas depois. Então, eu fiz a minha primeira revisão e aí mandei para ela. Aí, automaticamente, ela já passou direto para a revisora da editora e a gente ficou trocando, porque aí vem a revisão com a editora. Né? Você começa, a revisora manda para você, corrigindo algumas coisas, às vezes de português, você deixa passar batido, porque português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Né? É uma língua belíssima. Você vai, à medida que você vai crescendo, vai ganhando conhecimento, bagagem, você vai descobrindo como é uma língua belíssima e completa em termos de expressões, de palavras. Mas é muito difícil. Então você é inevitável. Até o professor de português vai escorregar numa regra ou outra. Então, passa na revisão. Aí foi para a revisora manda para mim, aí sugere, pô, o que você acha disso? Você acha que esse capítulo está bom? Você acha que isso deve acontecer? Você acha que esse personagem deveria ser assim? Então ela te sugere várias coisas e você pensa. Não, peraí. Algumas coisas você acha legal, outras você fala assim, virou na batatinha, eu vou mudar isso. Entendeu? Não vou, isso aqui, o personagem é assim, não vou mudar isso mesmo. E você não muda. Então, fica essa coisa, vai e volta, acho que foi e voltou umas 5 ou 6 vezes. E até que eu falei, ó, acho que tá bom, não quero mais mexer. Beleza, então vamos brincar. E aí começou uma outra fase do desespero. Você tem aquela primeira fase do desespero que é escrever. A outra fase do desespero é, quero ver meu livro vendendo, quero ver o lançamento, quero estar no lançamento. E a gente terminou a revisão em outubro do ano passado. E a princípio meu livro ia ser lançado em fevereiro. Mas aí chegou em dezembro, a editora virou para mim e falou assim, olha só, a gente está pensando em deixar passar o carnaval para fazer um lançamento mais tranquilo, né? Porque carnaval, o ano começa realmente em março, a gente sabe que enquanto não passa carnaval, não começa o ano. Então, beleza, aí passou para abril o lançamento. E eu naquela tensão, né? Já, né? Ou eu como muito ou eu emagreço muito. Então, imagina, né? Chocolate, já vera. E aí rolou o lançamento. E aí depois do lançamento vem a terceira fase de desespero. Quero ver meu livro em todas as livrarias! E não tá! E aí as pessoas ligam para você, cadê teu livro? Eu quero comprar, mas não tem aqui na livraria. E aí você tem que ficar passando o site. Pô, cara, compra pelo site. O site é mais barato e o frete é grátis, você recebe em casa e tal. Então, assim, tem todas essas fases até chegar. Eu estou atualmente na fase do livro que está sendo distribuído. A gente está divulgando. Estou mostrando que está aqui comigo. Eu trouxe alguns exemplares que vou estar vendendo aqui hoje. Se chama Maldição da Lua. É um livro regional folclórico fantástico. Porque há 15 anos atrás, quando eu pensei em escrever, a minha preocupação era que naquela época, hoje eu já não sei, porque eu não parei para pesquisar, mas naquela época, as pessoas já não sabiam mais o que eram os personagens do folclore brasileiro. Então elas não sabiam o que era um curupira. Sabiam o que era um saci? Claro, o saci é digamos assim, a garota propaganda do folclore brasileiro. Todo mundo sabe o que é um saci. Agora, não sabia o que era um boitatá, uma mãe do ouro. Não sabia, sabe, uma mula sem cabeça de repente sabia, mas sabia, mula sem cabeça, tá, mas nunca tinha imaginado o que era uma mula sem cabeça. Sabe? Então tem vários personagens no Brasil. O Brasil é um país enorme. E
em cada região você tem uma gama de personagens folclóricos extremamente rico, sabe? É extremamente rica essa gama. Então, tem muitos personagens para serem falados, que é legal a gente conhecer a nossa cultura, gente. Sabe? Quem nós somos, são nossas origens, sabe? Então, pô, é bacana a gente conhecer isso. E são substratos, são combustíveis para a gente usar no que a gente escreve, no que a gente cria. Então, a minha preocupação era assim, pô, eu preciso escrever alguma coisa que resgate isso. Né? E aí eu pensei nesse personagem desse livro. O nome dele é Cirino do Araçá. Olha só o nome. Quem não sabe, alguém sabe o que é um araçá? Araçá é uma árvore frutífera que tem no Nordeste. Então ele é parecido com goiaba. O Cirino, então esse livro, a princípio não se chamaria A Maldição da Lua. Se chamaria Cirino do Araçá e A Maldição da Lua. Aí eu encurtei, como era o primeiro livro, ficava com um título muito grande, a gente conversou com a editora e a gente encurtou. Mas então, esse personagem, eu falei, pô, vou escrever um personagem, vou criar um personagem, cuja história ela vai transitar. Ele vai sair de um determinado lugar, vai acontecer alguma coisa com ele, que vai vai motivá-lo a sair para outros lugares do Brasil. E em cada lugar que ele passar, ele vai encontrar uma lenda e vai passar por situações difíceis, complicadas, para lidar com aquilo. E eu pensei, pô, como é que eu começo isso? Qual vai ser a lenda? Aí eu pensei assim, pô, cara, uma lenda ótima, que não é necessariamente de origem brasileira, mas que está no nosso folclore também, com as suas próprias características, que é um pouco diferente das características mundiais. Que seria, obviamente, quem vê a capa, sabe que isso aqui é um olho de cachorro. Cachorro não é. Cachorro não é um bicho do folclore. Então, é um lobisomem. Então eu pensei, vou escrever sobre lobisomem. Vai ser com a história de um lobisomem que a coisa vai começar. Agora, como isso vai se dar, não faço a menor ideia. E aí, é aquela velha história, tipo assim, mas como eu começo? É o drama principal do escritor. Como é que eu começo a escrever? E, gente, não tem outro jeito. Escreve a primeira frase e vai embora. A primeira frase vai puxando o resto. E foi o que aconteceu. E eu comecei com essa história. Ele começa com essa história, uma maldição, inclusive o slogan de chamada do livro, no book trailer e na internet, é um homem entre o amor e a maldição. Porque o que motiva ele, nessa história, a sair pelo Brasil, é justamente essa maldição. Por quê? É maldição. E aí, estou lendo o livro. Mas a preocupação começou com essa coisa do folclore. E a minha ideia principal era escrever uma série. Então, assim, não seria só um livro. Por exemplo, eu vou escrever um livro, mas ele vai continuar. Cada livro ele vai ter 1000 aventuras novas. E até que, no final, ele vai retornar ao local de origem e vai resolver a situação. Só que eu fiquei na dúvida. Falei assim, pô, não sei, vamos escrever um livro, então, que a gente deixa nas mãos do leitor. Então, assim, os leitores vão decidir se vai ter continuação. Então, o livro, esse primeiro, ele pode terminar nele, ou pode continuar. Eu deixei o final de uma forma que ele bem pode acabar assim. Que acaba bem. Mas ele também pode continuar, que pode ser bem interessante. Então eu falei assim, pô, já que é o primeiro, eu vou deixar com os leitores, né? De repente, o feedback que a galera vai me dar, vai ser assim, pô, cara, vai ter continuação? E isso já está começando a acontecer. Né? Alguns atores, assim, famosos que já estão comprando, já estão chegando para mim, já ligando, pô, cara, demais, estou pensando em fazer uma peça, estou pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Porque, pô, e vem cá, vai ter continuação? Não, porque tem que ter continuação. Aí eu começo a rir, né? Eu fico assim, pô, eu achei que o pessoal já não fosse falar nada disso e já estou começando a receber o feedback, né? Minha insegurança maior era essa. O pessoal vai ler e não vai querer uma continuação. Né? A gente sempre, eu não sei porquê, né? O ser humano tem essa coisa, a gente sempre é meio que pessimista, né? A gente sempre acha que não vai dar certo. Você, vai achar uma droga, vai ser um fracasso, vou ficar traumatizado, frustrado, fazer, eu sou um péssimo escritor. Mas não, sabe, o pessoal está gostando,
está começando a ver esse feedback. Então são atores, amigos meus também, vai falar assim, pô cara, quando vai ter a continuação? Vai ter a continuação? Eu fico assim, cara, não sei, vamos ver. Sabe, no momento eu já estou escrevendo um outro livro, que não tem nada a ver com ele, que é um outro personagem, uma outra ambientação, é muito mais urbana, sabe? Sigo a linha do fantástico, mas é outra linha. Né? E é sobre uma menina cega que ela tem poderes. Ela vê coisas que os outros não veem e ela começa a desenvolver poderes. Então, ela transita, ela viaja pelo mundo, ela vai para o Tibete, ela vai para a Índia, é uma loucura a vida dela. Para que no final a coisa está convergindo e ela descubra quem ela é realmente. Porque ela não sabe. Ela é uma órfã, cega. Então estou seguindo essa linha. Estou escrevendo esse outro livro. Então as pessoas falam, vai ter continuação, calma, né? Estou escrevendo outro livro, estou com a cabeça em outro lugar. E Cirino do Araçá é uma coisa que, pô, demanda pesquisa, porque eu tenho que pesquisar sobre a região, eu tenho que saber como são os costumes, sabe? Para eu criar os personagens daquela região, saber como surgiu aquela lenda folclórica, porque às vezes você tem a folclórica tal, a lenda tal do bicho assim. Tá, mas você tem que saber como que começou, porque de repente você vai usar isso na história. De repente você só vai conseguir resolver essa situação porque você sabe qual é a origem daquela lenda. Então você cria uma história que vai se rolando até o momento que ele chega num ponto onde resolve. Então, dá muito trabalho. Esse livro dá muito trabalho. Deu muito trabalho para escrever e se for ter uma continuação, que de acordo com o feedback que eu estou recebendo, é bem provável que tenha, então eu vou ter que me dedicar muito. Vai ser uma época que eu vou ter que novamente ficar pesquisando, ficar ao mesmo tempo que eu vou escrevendo. E essa pesquisa não necessariamente eu só posso escrever depois que eu fiz a pesquisa. Eu posso estar pesquisando, estar escrevendo, e estar pesquisando, e depois eu volto lá atrás, onde eu já escrevi, e acrescento coisas, e modifico, e não vai ser assim porque eu vi que é mais legal assim, porque a tal lenda é assim. É se escrevendo ele mesmo. Então assim, é muito engraçada a sensação, porque você vai num momento, você para e você diz, não, peraí, ele não faria isso. Aí você muda todo um capítulo, porque o personagem não quer seguir naquela direção. É muito engraçado isso, sabe? Parece até que tem alguém escrevendo junto com você. Né? E são coisas assim que acontecem o tempo inteiro durante o processo. O Maldição nasceu, tá aí, está vendendo. E o que eu tenho para dizer para vocês é exatamente isso. Gente, leiam. Vocês só têm a ganhar. A leitura vai dar a vocês o que só ela pode dar. Entendeu? Pessoas podem vir para você e te passar uma informação. Mas essa informação sempre vai estar dentro do que aquela pessoa acha. De repente ela teve acesso a essa informação, pegou essa informação, trabalhou dentro dela e passou para você do jeito que ela interpretou. E, pô, nada melhor do que você pegar um livro, ler o livro, pá, e caramba, não é nada daquilo que o outro cara me falou. Você vai ouvir muito isso às vezes você pega uma crítica num jornal de um livro e eles falam assim, pô, esse livro é péssimo, que não sei o que lá, pá, bota a mãozinha pra baixo, então você fica assim, não vou comprar não, já disseram que é ruim. Aí o que você está sendo agindo assim? Você está sendo entelequiado. Você está deixando os outros pensarem por você. Você está dizendo para os outros que assim, caraca, a minha opinião não interessa. A minha opinião não importa, eu sou ninguém. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A opinião de cada um de vocês é extremamente importante. Entendeu? É tão importante como a do presidente, entendeu? Como a do Papa. É importante, no mesmo nível. Cada um de vocês está aqui por uma razão. Se vocês não fossem importantes, você não estava aqui. Já pararam para pensar nisso? Se cada um de vocês não fosse uma pessoa importante, não tivesse uma razão para estar aqui, vocês não estariam. Então, assim, a opinião de vocês é importante, sim. Façam questão de colocar a opinião de vocês. Isso é muito interessante, isso é muito importante.
Não deixem os outros dizerem, que nem a gente vê muito assim, jornal de televisão, todo e qualquer jornal na TV, gente, é manipulador. É manipulador. Ele vai te passar a notícia de uma forma que ele acha que você deve pensar. Ele não vai passar a notícia para você, ó, aconteceu isso, tire suas conclusões. Nunca. Ele vai conduzir a notícia de forma assim, vamos manobrar o povo para que eles pensem do jeito que a gente quer. E é isso que acontece nos meios de comunicação. Então assim, lembrem-se, tudo que vocês assistem, tudo que vocês leem, parem, pensem. Aí, eu concordo com isso. Por mais que o cara mostre aquilo ali, não é assim, ó. É assim, não tem outra forma. Não, peraí, não quero ser impulsivo não, deixa eu pensar direitinho. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo como estão falando? Será que ele não está escondendo alguns detalhes ali, porque não interessa para ele que esses detalhes venham à tona? Que a gente fique sabendo disso? Então assim, para, pensa, não, peraí. Vamos ver se a história é bem isso mesmo que ele está falando. Questionem tudo, porque a opinião de vocês é importante. A opinião de vocês vale muito. Beleza? Então, eu estou aberto a perguntas, se vocês quiserem bater um papo, conversar sobre escrever, como é essa coisa para vocês. Vamos lá, gente. É todo mundo assim. Quando eu falei, eu estou aberto a perguntas, a outra fez assim ali, ó. Ficou toda tensa de repente. Eu falei, calma, filho. Já pensei comigo, calma. Entendeu? Eu quero saber, eu quero feedback, gente. Eu quero aprender com vocês também. Sabe? Eu só falei até agora. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês gostam de ler, qual é a dificuldade que vocês têm em escrever, por quê, como foi que começou. E aí, quem começa? Vai lá, você. Tiago. Vai lá, Thiago, fala aí. Fala qualquer coisa, o que você gosta de ler? Sei lá. Se você não sabe, muito agradeceu. Que tipo de literatura você gosta? Filho, vamos começar. Vamos começar por uma coisa mais fácil. Que tipo de filmes você gosta de ver? Terror. Então você seria um potencial leitor do Stephen King, da Anne Rice, essa galera que pega pesado. Anne Rice é a autora do Entrevista com o Vampiro. Anne Rice é a autora do... Tem uma série de livros. Pois é, o filme continua. Aquilo ali é o primeiro livro. Tem os outros que continuam. O Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados, sabe? Ela tem uma série de livros que ela chama de As Crônicas Vampirescas. E é muito mais pesado do que Crepúsculo. Eu sei que a galera que se amarra em Crepúsculo e tal. É bonitinho, mas é uma forma mais doce. É uma forma mais doce de ver a coisa. Tá? Se você pega um livro da Anne Rice, você fala assim, nossa, é pesadíssimo, sabe? Não entra naquela coisa do Conde Drácula, entendeu? Também não entra naquela coisa, meu amor, do Crepúsculo, entendeu? É aquele meio caminho ali. Então assim, são vampiros vistos dentro de uma ótica psicológica muito complicada. E nós somos complicados, seres humanos. Então assim, são como se fossem seres humanos vivendo numa vida paralela. Então assim, os livros da Anne Rice são muito legais por isso. São personagens muito ricos psicologicamente. Você fica assim, nossa, como é que ela conseguiu dar esse teor para esse personagem? Que parece perfeito. Você fala assim, nossa, parece um ser humano, parece que ele existe. Parece que ela conheceu o cara e resolveu botar no livro. Sabe que é muito perfeito, é muito completo, cada personagem é muito completo. Então assim, sei lá, eu recomendo. Anne Rice. Acho que você vai gostar da... Ela depois escreveu sobre outros, escreveu sobre uma série sobre bruxas, escreveu outra sobre múmia, mas a mais famosa dela é essa, As Crônicas Vampirescas. Vale muito a pena, porque se você vê o filme é bem diferente do livro, em muitas partes, porque foi adaptado, mudaram um pouco a história. Mas o livro, nossa, fala coisas de sentimento dos personagens que você não tem como identificar no filme. Coisas que eles pensam, sabe, durante a trajetória deles, durante
a narrativa, que você fica assim, caramba, isso não tem como botar isso no filme. Como é que vai colocar isso no filme? Vai botar uma legenda falando assim, ele está pensando isso agora, porque agora ele pensa que aquele outro ali é boiola. Então ele pensa que aquele outro ali é bonzinho. Entendeu? Então assim, não tem como botar isso. São coisas que passam na cabeça do personagem. Então assim, você vai ver personagens preconceituosos, você vai ver personagens que lutam, vai ver personagens que estão entre o bem e o mal, olha, eles são bons e para eles são maus. Então assim, não tem aquela coisa que você, esse cara aí é mau. Não, mas aquele cara ali que aquela hora está sendo mal, na outra ele vai ser bom. Vai ser bom. E aí você fala, espera aí, mas agora ele está sendo uma das melhores pessoas do mundo. E aí você fica naquela, o cara é bom ou é mau? Por quê? Porque não existe ninguém totalmente bom e ninguém totalmente mau. A nossa realidade é essa. Entendeu? Mas lê, acho que você vai gostar muito, cara. Te garanto que você vai gostar. É bem legal. Vamos lá, quem vai? Não, menina. Vai, Daniela! Vai, Dani. Assim, eu acho que é muito difícil da gente escrever um livro, porque eu já tentei várias vezes. Eu, desde pequenininha, quando eu tinha 6 anos, eu fiz o meu primeiro livro, das minhas superpoderosas. É isso mesmo, cara. E assim, agora eu fiquei mais do Orkut, mas antigamente tinha uma comunidade chamada Web. As pessoas criavam histórias e postavam para as outras verem. Até hoje tem isso, né? E assim, eu estava vendo uma vez uma web que agora chegou a ser um livro de adolescentes. Aí eu já tentei escrever história de romance, de adolescentes, só que é muito difícil, porque como você falou, às vezes a gente fica pensando assim, o personagem não faria isso, aí você muda, tenta mudar, é muito difícil. Aí eu até cheguei a desistir um pouco, porque até onde já tá. Mas por que você desistiu? Porque você ficou insegura? Você achou que não fosse conseguir? Gente, uma coisa que olha só, eu acho. Não pode falar nada. Você ficou 15 anos com ele, e ele insistiu também. Ele ficou 15 anos com o livro engavetado. Porque eu não acreditava que eu fosse conseguir publicar. Então, assim, isso já me desanimou de cara. Foi preciso alguém chegar pra mim e falar assim: vem cá, cara, eu quero publicar uma coisa tua. Entendeu? E aí você fica assim: parece que você tomou um socão mesmo. Peraí, caramba, onde é que eu tô? Sabe? Você fica meio assim. Então, assim, começa assim, cara. Tem gente que começa com um blogzinho, sabe? Criou lá um blogspotzinho, começou a escrever coisinhas que pensava, começou a escrever, sabe, sobre amenidades. Aí depois, vou criar uma historinha. Começou a criar uma historinha. Aí as pessoas começaram a comentar: pô, caraca, continua. Aí vai outro post, continuando a historinha. Continuando. Daqui a pouco a história foi crescendo de tal forma que ele falou assim: caraca, virou um livro. Então é assim. Uma boa experiência é o blog também. Então, cara, não desiste, vai. Essas caras, até porque não existe tempo regulamentar. Tem gente que escreve um livro em 3 meses, tem gente que escreve um livro em 3 anos, o outro leva 10 para escrever um livro. Sabe? Eu acho que não importa. É uma coisa que você pode ir fazendo paralelamente às coisas que você faz na vida. É o teu momento com você mesmo, sabe? É o teu momento já, peraí, agora é o meu momento de escrever o meu livro. Não sei nem se vou publicar um dia, mas, pô, eu gosto, eu quero passar essa história. Então, assim, o princípio de tudo é você acreditar. Você colocou uma energia ali, e a tua energia é sincera, vai dar frutos. Pode não dar frutos amanhã, pode não dar frutos ano que vem, mas de repente daqui a 5 anos, teu livro está nas prateleiras. Olha a maldição da lua. 15 anos atrás, engavetado. De repente eu tirei da gaveta em 6 meses e terminei. E está publicado. Já tem outro caminho. Provavelmente a gente vai estar lançando no início do ano que vem. Entende? Então, acredita. Escreve, cara. É uma forma de criação. Sabe Deus? Deus não criou a gente? Não. A gente criou a gente para a gente aprender a criar. Foi Deus que criou a mesa? Foi Deus que criou a cadeira? Ele criou a gente para a gente aprender a ser co-criador, para criar junto com Ele. E é por isso que a gente vem transformando o mundo, criando coisas boas, criando coisas ruins, porque a gente não é perfeito, a gente vai errar, e é com o erro que a gente aprende: opa, peraí, eu peguei o caminho errado, eu estou prejudicando. Aí você conserta, volta atrás e passa a construir da forma correta, que ajuda. Você vai ajudando, você não joga a planta crescendo, assim, é igual. Deus criou a gente para a gente aprender a criar.
Então, manda massa, manda ver. Cria. Bota essa cabeça aí fabulosa para funcionar e cria. Vamos lá, próximo. Um garoto aí. Biel. Vai lá. Qual é o nome dele? Gabriel? Vai lá, Gabriel. Fala aí. Qual é o tipo de livro que você gosta? Quer começar pelo filme também? Filme? Aventura? Tem uns livros legais que você pode também gostar. Que envolvem aventura. Geralmente esses livros de hoje, né, que seguem a linha do Crepúsculo e tal, são de aventura também. Né? São ficção, porque não tem nada, mas é uma aventura. O personagem vai estar passando por situações que são uma aventura. De repente, você escreve. Já tentou? Por quê? Não existe isso, Gabriel. Existe criatividade para tudo. Um dia vocês vão parar para pensar, pô, caramba, peraí, vou começar a perceber isso. Peraí, eu achava que eu não podia isso, mas será? O será é a primeira pergunta. A pergunta é chave. Será que eu posso? E se eu tentar? Pô, cara, você tenta, sai uma coisa desse, entendeu? Mas do blé, você vai, volta, reescreve. A cada vez que você volta, faz uma revisão e reescreve aquilo que você escreveu, você vai acrescentar mais coisa. Vai chegar uma hora que o texto vai ficar ótimo. E é assim que eu comecei. Eu escrevo assim, vou escrevendo, depois eu volto e vou melhorando a escrita. E vou melhorando, e vou modificando, vou inventando, vou dando mais informação e enriquecendo. É assim. Ninguém chega assim, vou escrever um livro fera! E entra lá. Até o final, o livro está perfeito! Agora eu vou lá e vou publicar! Entendeu? Ninguém pode falar o maior escritor do mundo aí, o melhor, entendeu? O mais conhecido, mas ninguém escreve assim, gente. É impossível. É impossível, você tem que voltar e revisar e melhorar o texto. É assim, por isso que demora. Senão eu posso escrever um livro por semana. Entendeu? Nesse ritmo eu escrevi um livro por semana. Beleza? Gabriel, tenta, velho. Não fique se podando. Tenta. Pelo menos tenta. Você escrevendo qualquer coisa. Próximo. A Maria vai querer falar. Não tinha nada a declarar. Isso é muito comum, né, Fernando? Nada a declarar é muito comum. A maioria das pessoas prefere não falar nada. Exatamente. Do que dar a sua própria opinião. Vamos lá, gente. Bárbara. Tem uma Larissa. Vai, Larissa, manda aí. Larissa. Então comenta. É isso, gente. Não é pra perguntar nada, é pra comentar. De repente você tem alguma coisa pra inserir aí que pra mim vai ser ótimo. Uma ideia. Aí vocês falam assim, a minha ideia é muito boba, não vou falar não. Porra, que tem de ideias bobas e que são extremamente importantes e que faz uma diferença tremenda. Nossa, manda ver, faz um comentário. É que às vezes, tipo, a pessoa acredita quando vê no Sabino, Caetano da Abreu. Que é fantástico, isso é Nossa, fantástico. maravilhoso. Não, mas aí às vezes eu tô lendo, tipo, o livro da Clarice Lispector. Ela Clarice, nossa, adoro Clarice. Putz, ela é maravilhosa. Não, aí eu tô lendo. Aí ela começa a falar sobre um ovo. É isso mesmo. Quando você pega o nome do conto assim, você vê assim, o ovo. Aí você, o ovo? Caraca, vai ver o que ela escreve. Fica assim, meu Deus, de onde que essa mulher tirou tanta coisa fantástica sobre um ovo? Sobre um ovo, não é? Ela começa a falar que o ovo tá ali, mas ele não existe. O ovo tá no espaço. O ovo não sei o quê. Minha filha. Ela pira, gente. Mas isso é legal, é isso que é o legal. Você dá margem a outras pessoas de pensarem. Te faz pensar, não te faz pensar? Você não entra na onda e vai assim, pô, não é que ela tem razão? Ela começa a falar, tipo, ela tá falando do filhote que tá dentro? Filhote. Não, ela vai lá na frente. Olha só como é que é a nossa imaginação, gente. Olha só como é que é a nossa imaginação. A gente pode ir lá na frente no futuro. A gente vai lá na frente, a gente nem sabe qual vai ser o futuro, mas você cria uma possibilidade de futuro. Você vai lá na frente e inventa. Olha só o que a Clarice faz. Ela vai lá na frente e já vê o filhote dentro do ovo. Vai, por favor.
empurrar na cadeira. Não é? Então, cara, olha só, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode escrever o que a gente quiser. Nossa mente pode ir aonde a gente quiser. É muito legal isso, cara. Manda ver, te interrompi, vai. Continua. Você estava falando do ovo da Clarice. Não era só isso, que às vezes é difícil interpretar o que o autor quer dizer pra gente, o que quer passar. Mas é por isso que é legal da literatura. O autor ele escreve, ele tem uma ideia dele próprio. Mas quando ele não escreve para ele escreve para vocês. Por quê? Porque, eu tenho a minha história. Mas quando eu publico e deixo à venda para que vocês comprem e leiam, ao mesmo tempo eu estou dando a possibilidade de fazer assim, cara, olha só, pega a minha história e cria do jeito que você acha legal na tua cabeça. Imagina ela no cenário que você acha mais legal. Vai lá. Sabe, eu estou te dando uma possibilidade de viajar, sem precisar sair do lugar. Viaja. Viaja na história do jeito que você achar melhor. Cria o personagem do jeito que você quer, se ele é manco, se ele não é, não tem se ele é manco, se ele não é, você pode botar de manco. Entendeu? E isso que é o legal da literatura. Próximo! Comentários! Não é só pergunta não. Bárbara, qual foi o livro que você mais gostou? Base 21. Não falei. Eu voltei com a minha banda tem uns 7 anos. E a gente começou a tocar direto, mas aí a gente ficou 2 anos parado, porque o baixista mudou para Salvador. E agora ele voltou e a gente está recuperando tudo. A gente tem um repertório assim de umas 50 músicas. E a gente toca cover, mas tem as nossas letras também que a gente está trabalhando, tem umas 12 a 15 músicas já prontas. Dá para compor até um CD já. Mas, por enquanto, a gente está retomando aquilo que a gente perdeu durante 2 anos parados. Mas se chama Base 21, uma banda de pop rock. Procura na internet, está aí. Já tem músicas nossas na internet. Se vão curtir. É porque vai do pop comum até o punk. Então, assim, é bem vasto. Assim. A gente faz o que a gente está com vontade de fazer. Vamos lá? Eu sinto que você está querendo comentar alguma coisa. Você está com uma cara de... Não voa. Pergunta, vai lá, fala aí. Olha só, gente, o livro vai estar vendo aqui a R$30, para quem quiser adquirir. E aí, vou estar aqui autografando para a galera, quem quiser também. Fazendo a dedicatória do livro e tal. Tá? Mais alguém quer falar?